Olá, hoje a gente vai mergulhar numa fonte de sabedoria antiga que, olha, continua incrivelmente relevante, o livro de Provérbios. Vamos dar uma olhada em como os ensinamentos dele podem ser um verdadeiro guia prático para as decisões que a gente enfrenta todos os dias. Pois é, essa é uma pergunta que, no fundo, todo mundo se faz, né? Num mundo cheio de opções, de conselhos que se contradizem, como é que se encontra uma bússola que realmente funciona? O livro de Provérbios se apresenta como essa resposta. Beleza, então vamos lá. A nossa jornada hoje vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai entender o livro como um guia para a vida. Depois, o princípio central da sabedoria. Aí vamos ver a escolha entre os dois caminhos que ele mostra, a sabedoria em ação no dia a dia e, para fechar, a promessa final. Então, vamos começar pela base de tudo. O livro de Provérbios não é um livro de histórias, nem de leis super abstratas. Pensa nele como uma coleção de ensinamentos práticos, um verdadeiro manual mesmo para a formação do caráter e para viver uma vida ética. A ideia central é que a fé não deve ser algo separado da vida cotidiana, sabe? O livro funciona como um mapa, que mostra como aplicar princípios divinos nas nossas escolhas de todo dia. Seja no trabalho, na família, nas finanças, é a sabedoria na sua forma mais aplicável. Agora sim, a gente chega no coração do assunto. Se Provérbios é um guia para a sabedoria, o que exatamente é sabedoria nesse contexto? A resposta pode até surpreender, porque vai muito além de ter um monte de conhecimento ou ser super inteligente. E aqui está a definição que talvez seja inesperada. A verdadeira sabedoria, segundo Provérbios, não começa com o que se sabe, mas com a quem se reverencia. É uma atitude de respeito profundo, de submissão à vontade de Deus, que serve como o alicerce para todas as outras decisões. Então, o ponto crucial é este versículo aqui. Ele é tipo a chave que abre o livro inteiro. Tudo que vem depois, os conselhos sobre honestidade, sobre o trabalho, as palavras, os relacionamentos, tudo flui diretamente desse ponto de partida. Uma reverência que guia a vida. E essa é a pergunta que leva a gente da teoria para a prática. Ok, se a sabedoria começa com essa atitude, como é que ela aparece nas pequenas e grandes escolhas? Como ela molda o caráter no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. O livro de Provérbios apresenta a vida como uma grande encruzilhada, com duas direções bem claras. De um lado, o caminho da sabedoria, do outro, o caminho da insensatez, e a escolha entre eles define o destino. Olha só, o contraste é bem nítido. O caminho da sabedoria é marcado por virtudes como a diligência, a honestidade, qualidades que constroem uma vida sólida, sabe? Já o caminho da insensatez é caracterizado pela preguiça, pela falsidade, que, segundo o livro, levam a problemas, não tem jeito. As consequências são diretas. A questão não é ser bom ou mal, mas sim entender que as escolhas têm resultados naturais. A busca por uma vida íntegra é vista como uma proteção contra a insensatez, que acaba com a estabilidade e com a paz. Certo. Agora vamos para a prática de verdade. Porque afinal, de que adianta entender os princípios se a gente não os vê em ação? Esta parte aqui mostra como a sabedoria se manifesta em áreas bem concretas do nosso dia a dia. O livro foca em algumas áreas-chave que acabam revelando o caráter da pessoa. A forma como se usa as palavras, como se educa a próxima geração e como se lida com as responsabilidades. Cada uma dessas áreas é um campo de provas para a sabedoria. Nossa, a atenção que Provérbios dá para a comunicação é algo impressionante. As palavras são vistas como ferramentas poderosíssimas. Usadas com sabedoria, elas podem construir, curar e glorificar a Deus. Mas, se forem usadas de forma imprudente ou com maldade, o poder de destruição delas é imenso. Outro pilar aqui é a responsabilidade na família. Transmitir valores e fé para a próxima geração é visto como uma tarefa central. A instrução e a disciplina são ferramentas para cultivar um coração que busca a sabedoria desde cedo. E assim, a gente chega ao destino dessa jornada. Depois de entender o que é a sabedoria, escolher o caminho dela e tentar aplicar na prática, qual é o resultado prometido? O que se pode esperar de uma vida guiada por esses princípios? A promessa não é de uma vida sem dificuldades, mas de algo mais profundo. É a promessa de uma vida com propósito, com equilíbrio e paz interior. O resultado disso são bênçãos que não são só materiais, mas que refletem uma integridade que honra a Deus em tudo. É um incentivo constante para buscar essa sabedoria com fervor. E a gente termina com essa reflexão.
Olhando para as próprias escolhas, conversas e prioridades, será que a busca por essa sabedoria transformadora é evidente? É uma pergunta que Provérbios deixa no ar, não como um julgamento, mas como um convite contínuo para uma vida mais plena e mais sábia.